Pesach, Kasher ve Sameach. Insista, não desista, prepare-se, Mashiach vem aí. Bem-vindos à aula 6 sobre o Seder e Pesach. Como fazer o Seder? Nós explicamos um pouquinho a importância da alegria no Seder e Pesach. Sim, é um elemento que não está na bandeja, mas tem que estar na casa, na cabeça da gente, em todo lugar. A alegria no Seder e Pesach significa que a gente vai conseguir atravessar esse período que às vezes é um pouco turbulento em vários sentidos, seja as preparações para Pesach, seja o próprio conduzir do Seder, que envolve 15 etapas, mas o importante, antes de qualquer coisa, é estar alegre. Pesach significa também Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito, a saída das nossas limitações. A gente tem que saber que a gente tem uma alma divina, Deus nos deu força para que a gente possa fazer a sua vontade, o que significa que a gente pode cumprir todas as mitzvot, inclusive o Seder de Pesach, com alegria e com muita tranquilidade. Isso é muito importante, independente de você ter todos os elementos do Seder ou não ter esses elementos à sua frente, você conseguir fazer tudo ou não. Se você não pode fazer tudo o que deve, com certeza você deve fazer tudo o que pode e com alegria. Esse é o mais importante. Vamos lá. A gente comentou antes a ideia do kasher, isso vai ser explicado um pouco mais adiante, com mais alguns detalhes dentro do possível. E eu queria aproveitar e me estender um pouquinho num detalhe que eu acho que é muito importante, a gente vai precisar dele ao longo do Seder, que é ter uma noção melhor da história da saída do Egito, do que aconteceu com o povo judeu, não só no Egito, como ao sair do Egito. Então vamos começar dentro da nossa limitação de tempo, que estou tentando fazer as coisas curtas, mas esse segmento vai ter que se estender um pouquinho mais. Vamos tentar explicar como que o povo judeu foi escravizado no Egito, e aí começa a história de Pesach. Então, em primeiro lugar, o povo judeu começa com Abraham, vindo o nosso patriarca Abraham. Abraham, ele reconheceu a existência de um Deus único e teve que lutar por isso. A sua vida foi ameaçada, mas ele conseguiu se impor, ele conseguiu passar a sua mensagem, e aí então ele teve um filho, Yitzhak, que por sua vez teve também um filho, Yaakov. Não estou entrando agora nos detalhes da história. Yaakov, que era um neto de Abraham, teve 12 filhos, e esses 12 filhos vão dar origem às 12 tribos de Israel. Quando acontece um episódio na vida de Yaakov, no qual o seu filho Yosef vai ser levado para o Egito, e ali ele vai se tornar o vice-rei do Egito, tudo isso aconteceu por divina providência. Ou seja, Deus estava preparando o caminho para algo que já tinha sido previsto na história universal e que o povo judeu já sabia. Nós falamos sobre Abraham, o nosso patriarca. Nosso patriarca morava em Ur-Kasdim, que seria a Babilônia, Mesopotâmia, a área do Irã, Iraque, enfim, hoje em dia. E Deus mandou Abraham sair de lá e vai para a terra que eu vou te mostrar, que é a terra de Israel. E aí Deus diz para Abraham, o nosso patriarca, essa terra eu vou dar para os seus descendentes. Então a terra de Israel foi dada ao povo judeu por Deus, nessa promessa que Deus faz para Abraham. Muito bem, Abraham faz um pacto com Deus, melhor dizendo, Deus faz um pacto com Abraham, e nesse pacto Deus lhe diz, saiba que seu povo, seus descendentes, vão ser escravizados durante 400 anos numa terra estranha, mas depois eles vão sair de lá com uma grande riqueza, que eles vão vir servir a mim. Então já se sabia desde Abraham que o povo em algum momento seria escravizado e ficaria numa terra estranha durante um tempo, que seria originalmente 400 anos, nós vamos ver que isso mudou, e aí então depois o povo voltaria para a terra de Israel. Ou seja, essa é a vontade de Deus, esse é o plano divino. Deus já estava avisando para a gente de antemão. Não houve nenhum episódio
que fez com que o povo fosse castigado com a escravidão? Não, isso fazia parte do plano divino e por causa disso Deus fez com que as coisas acontecessem de tal forma que um dos descendentes de Abraham, Yosef, filho de Yaakov, foi para o Egito e acaba se tornando o vice-rei do Egito e com isso ele consegue receber a família de Yaakov da melhor maneira possível. E aí então o povo de Deus se estabeleceu no Egito de forma confortável e agradável. Nós vamos seguir com essa história um pouquinho mais adiante no próximo segmento.